Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Primeiro vídeo aqui nesse canal, abordando algo que na verdade eu sempre quis fazer, que era comunicar alguns acontecidos, né, algumas histórias da minha vida. A minha, a minha aparição nesse canal aqui, em questão de informações pessoais, vai ser um pouco limitado, ainda mais para proteger a minha identidade pessoal. A internet é um ambiente muito amplo, então não dá pra gente ficar se expondo e contando determinados episódios da nossa vida, assim, para que todo mundo saiba quem a gente é. Então, prazer esse personagem aqui no canal, o Masca, vai ser esse personagem aqui que vai falar com vocês e que vai transmitir muita coisa para vocês que talvez sirva de aprendizado, sirva aí de alguma forma na vida de vocês. Basicamente eu vou trazer um resumo da minha vida, o porquê esses vídeos vão acontecer. Atualmente eu conquistei a minha liberdade financeira aos 24 anos, agora eu tenho 25, mas já faz mais ou menos um ano aí, um pouco mais de um ano, mas estou considerando a partir dos 24. Essa liberdade financeira que tem trazido bastante possibilidades na minha vida, bastante mudanças. Uma delas é que atualmente eu moro sozinho, tenho essa condição de morar sozinho atualmente e não seguir um regime CLT. Então, além de morar sozinho, consegui honrar com todas as minhas contas e despesas. Eu não preciso trabalhar de CLT hoje. Tenho fontes de rendas que me garantem ali uma quantidade mensal que eu consiga seguir nesse novo formato de vida que eu estou seguindo. Então hoje eu moro sozinho, não trabalho CLT, tenho o meu carro próprio, sou formado, inclusive foi uma conquista recente, sou formado em economia e vou contar um pouco das histórias da minha vida. Então basicamente esse canal vai servir para isso, para contar um pouco dos acontecimentos. Eu tenho 25 anos hoje. Para algumas pessoas, esse número pode ser bem interessante. Se a gente for trazer um aspecto de antigamente, uma visão de antigamente, com 25 anos, muitas pessoas já estavam com a sua vida bem estruturada, por vários fatores. Eu acredito que um deles, o mais importante, é que as pessoas antigamente tinham um senso de responsabilidade muito maior. Isso vinha passando de geração para geração, você tendo acesso à educação ou não. Então, sempre você, antigamente, né, a década de antigamente, de 60, 70, 80, 90, as pessoas tinham muito mais senso de responsabilidade, então constituíam famílias mais cedo. Tem outros fatores aí que envolvem, mas basicamente é isso, as pessoas tinham esse senso de responsabilidade, de ser responsável logo cedo, de ter a sua vida logo cedo. E outras coisas também fomentava, né? Antigamente terreno era mais barato, certo? Que o salário também acompanhava, mas algumas coisas eram mais fáceis. Então, para um cara comprar um terreno antigamente, casar com uma mulher e ter logo seus filhos aos 25, era muito mais fácil. E hoje, com 25, você não vê muitas pessoas fazendo isso. Você não vê pessoas adquirindo logo de cara a sua casa própria, o seu terreno, o seu carro e constituindo família. Hoje, às vezes, a pessoa acaba constituindo família, mas não tem um carro próprio. Às vezes até tem um carro, mas ele está super financiado. Às vezes mora de aluguel também e não tem ali uma condição básica na sua vida. Então, com 25 anos hoje, uma pessoa que consegue morar sozinho, certo que a casa não é minha, é alugada, mas eu pago meu aluguel com folga, muito longe de me apertar. É bem tranquilo para mim hoje pagar um aluguel e honrar as minhas contas dentro de casa. Mas para muitas pessoas não é. Porque a sociedade hoje, ela está constituída num padrão que não é igual àquele de antigamente. As pessoas não têm mais o senso de responsabilidade, de agir e constituir uma vida estável. Hoje as pessoas estão muito ligadas a emoções rápidas,
dopaminas rápidas, shots de dopamina rápida. Então, hoje, o final de semana é muito importante na vida das pessoas. Ficar rolando um feed é muito importante. Entre essas coisas que são superficiais, que a gente, agora, passando um tempo de internet, a gente consegue ver que, de certa forma, pode ser prejudicial. Então, com 25 hoje, eu vejo que muitas pessoas não têm o que eu tenho. Não é me gabando, não é me gabando, muito longe disso. Mas eu vejo que muitas pessoas não têm. Principalmente as pessoas que cresceram ao meu lado. Hoje, as pessoas que cresceram ao meu lado com 25 estão trabalhando de CLT, estão pegando ônibus lotado de manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã e voltando super tarde para casa, em ônibus lotado, em situações mega desconfortáveis, em empregos que não gostam, empregos que não se dão bem com seus patrões, com seus colegas de trabalho. Recebe aquele salário extremamente apertado, que não dá para nada. Hoje o custo do Brasil é muito alto. Então essas pessoas vivem de forma infeliz e essa configuração de vida atual não vai permitir elas alcançarem novos ares. Porque hoje, com uma pessoa que trabalha 8 horas por dia, até um pouquinho mais, que sai de manhã e volta à noite, qual o tempo que essa pessoa vai ter para estudar? Aí, se você for trazer um pouco aquele papo da internet, de coach, né, que o pessoal chama de papo de coach, você pode estudar de madrugada e levantar de madrugada também para ir trabalhar. E a gente sabe que não funciona assim. Na realidade, é muito difícil você empregar esforço para adquirir as coisas. Então, uma pessoa hoje que conquistou sua liberdade financeira e consegue ter o tempo que eu tenho para poder investir nos seus projetos, essa lousa aqui atrás, eu acho que tá dando para ver um pedaço, mas tem uma lousa aqui atrás que ela tem uma lista de coisas a serem feitas. E hoje eu só consigo dar atenção para isso, investir em alguns projetos, viver de forma autônoma, sem precisar trabalhar no CLT e pagando minhas contas, porque eu fiz diversos ajustes e escolhas, mesmo trabalhando para os outros no passado, que me possibilitaram concluir uma faculdade, entrar na faculdade com bolsa, não paguei para me formar, ajuntar um dinheiro, fazer alguns tipos de investimentos que hoje conseguem me trazer uma certa estabilidade. E tudo isso é basicamente formado por escolhas. Então, às vezes você tem a oportunidade rara e cedo de fazer escolhas. Às vezes você mora com seus pais, não paga tantas contas, ajuda pouco dentro de casa, que é o que manda o figurino aí para um jovem que mora com seus pais. O jovem que mora com seus pais, ele não tem que arcar todas as contas dentro de casa, mas contas importantes, a gente sabe que é interessante, como a internet, uma água, ajuda na alimentação, às vezes uma luz também, dependendo. Esse tipo aí de contas, essas 3 continhas mais uma ajuda ali, já está de bom tamanho para um jovem. Nisso, ele consegue ajuntar uma outra parte do dinheiro dele para que ele consiga constituir algumas reservas ali, alguns patrimônios para que ele consiga galgar novos ares. Então, basicamente, foi isso que aconteceu comigo. Eu morava com os meus pais, sempre tive esse esclarecimento de não querer trabalhar para os outros e ter uma certa pressa para adquirir logo uma estabilidade. Então, isso me fez ficar ligado no que eu precisava fazer para fugir daquilo. E, basicamente, era ajuntar uma quantidade de dinheiro que me permitisse ter uma renda mensal para que, primeiramente, eu me desligasse daquele trabalho, daquele CLT e ficasse dentro do meu mundo, dentro do meu ambiente ali, que é o computador, aqui é a minha casa, que considero como um escritório, vivendo só das minhas ideias. Tento uma ideia, não dá certo, tento outra, dá certo, tento outra, não dá certo, tento mais uma, dá certo. E assim vai indo. Você fazendo esse gerenciamento, as coisas vão acontecendo de forma diversificada, controlando o risco, um passo de cada vez. Então eu sempre tive essa visão onde eu queria chegar. Então isso me fez ficar muito ligado a oportunidades, que vai ser o próximo vídeo do canal, vou falar sobre oportunidades. E ligado nas oportunidades, eu pude trazer algumas coisas para minha vida que me fez
ter uma oportunidade de juntar mais dinheiro. E aproveitei, abracei com todas as forças e fiz meu papel, meu dever. Cresci a fonte de renda, hoje é uma fonte de renda estável, me traz uma previsão boa, no qual eu consigo viver de projetos, viver dessa forma diferente que a maioria vive. Então, com 25 hoje, eu já conquistei uma vida que me traz orgulho. Ainda está bem longe do que eu quero, mas me traz um determinado orgulho, uma determinada satisfação. E para você hoje, que tem 25, ou que é um pouco mais velho, ou que é novo, fica essa dica. Se você um dia quer sair dessa rotina, desse CLT, dessa situação, dessa conjuntura ruim, fica ligado às oportunidades, abrace elas quando aparecer e primeiramente desenhe. Coloca uma meta, coloca um objetivo aonde você quer chegar. Beleza? Porque só assim você vai conseguir primeiramente sair desse rolê caótico que é o CLT, ter um pouco mais de paz e tempo para respirar e a partir disso você conseguir viver dos seus projetos, viver dessa tentativa até um dia dar certo. Hoje eu vivo de pequenos projetos, mas que o objetivo vai se tornar grandes projetos. Então, primeiramente você tem que começar de baixo. E para viver essa vida, uma vida meio que outsider, você precisa estabelecer metas, desenhar um plano, aproveitar oportunidades e começar bem de baixo. Esse canal ele vai abordar muitas coisas, histórias interessantes da minha vida e também esse tipo de conversa que pode trazer uma visão ou outra para você aí que talvez esteja meio perdido. Beleza? Então esse vídeo se encerra por aqui. Fica no canal, fica ligado. Vou sempre estar compartilhando vídeos e esse tipo de conversa que eu sei que vocês gostam. Tá bom? Um abraço e até mais.